Fala pessoal, beleza? Sabe o que você vai fazer agora? Você vai assistir a um vídeo de mais ou menos 10 minutos sobre literatura no sábado à noite. Você acredita que você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Por dois motivos. O primeiro, que o conteúdo é incrível, maravilhoso. Segundo, porque se você realmente fizer isso, eu vou estar te devendo uma cerveja. Prometo, realmente prometo. Hoje a gente vai falar do Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Harari, né? Um livro, eu acho, é difícil a gente falar essas coisas, né? Mas eu acho que foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida, né? Presta atenção como que ele começa. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Três importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história, há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola acelerou, por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Este livro conta como essas três revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. É fantástico, né? A forma como o historiador e escritor brilhante Yuval Harari inicia esse livro. E é nessa toada, sabe? É nesse tom extremamente didático, fluido, extremamente instrutivo, né? É muito informativo, é muita informação incrível que ele nos oferece, né? Nesse livro, de uma forma poética, filosófica, né? Esse livro se propõe, né, como ele disse, a contar a história da nossa espécie. E ele o faz dessa maneira incrível. Esse livro realmente eu tenho uma paixão por ele muito, muito, muito grande. Né? Então, como ele disse aqui no início, né, ele pretende contar a história da nossa espécie, ele faz três cortes. A Revolução Cognitiva, há 70 mil anos, a Revolução Agrícola, há mais ou menos 12 mil anos, e a Revolução Científica há 500 anos. Então vamos lá. O nosso gênero, o gênero humano, né, que são todas aquelas espécies que inicia-se com Homo, né, Homo de Neandertal, Homo floresiensis, Homo sapiens, né, Homo erectus. Todas essas espécies são espécies humanas, do gênero Homo, né, são humanos. E a nossa espécie é o Homo sapiens. E ela resistiu, foi ela que sobrou. E é muito interessante a gente perceber que isso aconteceu, só sobrou a gente de espécie humana há 13 mil anos. Antes disso, coexistiam várias espécies humanas, viviam no mesmo tempo, no mesmo espaço. Isso é muito louco de imaginar, e não faz tanto tempo assim. Só há 13 mil anos que foi extinta a última espécie humana, né? Que é o Homo floresiensis. Então, o primeiro corte que ele faz é a Revolução Cognitiva, que acontece há mais ou menos 70 mil anos. E o que é a Revolução Cognitiva? Olha que coisa incrível. A Revolução Cognitiva é o seguinte, a gente, claro, né, os membros da espécie Homo sapiens viviam ali com usando uma linguagem rudimentar. E mais ou menos há 70 mil anos, a nossa linguagem começa a ficar mais elaborada. A gente começa a ser capaz de criar realidades subjetivas, de ir além da realidade objetiva. Só a nossa espécie foi capaz de fazer isso, em toda a história, segundo Harari. E por esse motivo, foi essa característica que fez a gente se tornar quem a gente é. Nós éramos
uma espécie no meio da cadeia alimentar, né? Uma espécie como qualquer outra. E hoje nós não somos uma espécie como qualquer outra, né? E foi, segundo o autor do livro, o Yuval Harari, foi por meio dessa característica da gente ir além da realidade objetiva por meio da linguagem, para a gente criar uma realidade subjetiva, criar mundos imaginados, ser capaz de contar histórias, né? A gente começou a ser capaz de dizer, além de, por exemplo, leão, cuidado, que era essa linguagem rudimentar, a gente foi além. A gente foi capaz de dizer, tá vendo aquela cachoeira? Atrás daquela cachoeira vive uma deusa que quando você é agressivo com o seu companheiro, ela se enfurece e solta raios e trovões, sabe? A gente foi capaz de significar as coisas além do dado objetivo do mundo, né? Então, pro Harari, o ser humano é esse bicho, digamos assim, esse animal que significa as coisas por meio dessa linguagem da realidade subjetiva, né? Para todas as outras espécies, um pedaço de papel sempre seria apenas um pedaço de papel. A gente é capaz, por exemplo, né, de combinar com os outros que aquele papel, por exemplo, vale R$ 1, R$ 2, né? Tá vendo que a gente vai além da realidade objetiva, a gente cria mundos imaginados. E as pessoas que compartilham dessas histórias, desses mundos imaginados, as pessoas que acreditam nas mesmas histórias fazem parte da mesma cultura. É isso que é fazer parte da mesma cultura para o Harari, é acreditar nas mesmas histórias. E se você acredita nas mesmas histórias, as pessoas que acreditam nas mesmas histórias são capazes de cooperarem entre si, né? E isso é um diferencial. A gente consegue cooperar em grande escala, como nenhuma outra espécie, né? E para eles foi fundamental para a nossa história. E a gente também é capaz de pensar em coisas que não estão ali, de criar arte. Olha que fantástico. Eu até anotei aqui. Tá na página... É algo que eu tinha que mostrar para vocês. Essa imagem aqui, ó, de um homem-leão ou mulher-leoa. Estão vendo? Isso foi feito há 32 mil anos. 32 mil anos. Olha a legenda. Estatueta em marfim de um homem-leão ou mulher-leoa. Na Alemanha, há 32 mil anos. O corpo é humano, mas a cabeça é leonina. Este é um dos primeiros exemplos indiscutíveis de arte, e provavelmente de religião, e da capacidade da mente humana de imaginar coisas que não existem de fato. Isso é incrível, né? Então, esse é o primeiro corte. O segundo corte é a Revolução Agrícola, que acontece a partir de 12 mil anos atrás, né? Porque o homem, a nossa espécie era nômade, caçador-coletor. Caçadora-coletora, né? Geralmente os homens caçavam, as mulheres coletavam. E nômade, acabava o alimento ali, ia para outro lugar e não interferia na natureza, né? Mais ou menos há 12 mil anos ocorreu a Revolução Agrícola. E a partir daí, o ser humano começou a dizer assim, não, eu quero ficar aqui, eu gosto desse lugar. Tem um rio bacana, o relevo é legal, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Mas para ficar ali, tinha que ter comida ali. E para isso, então, aí surge a agricultura, né? O ser humano começa a ser capaz de domar plantas e animais. E aí o ser humano começa a tentar dominar a natureza. E aí tudo acontece, né? Todas as consequências boas e ruins disso. O ser humano começa a se ver a parte da natureza, e não como parte da natureza. Isso é muito interessante. Isso acontece há mais ou menos 12 mil anos, né? E o último corte, importantíssimo para ele, o terceiro divisor de águas da nossa história, é a Revolução Científica, que acontece há 500 anos, né? Que realmente muda as nossas vidas de uma maneira exponencial, né? A Revolução Científica, Tecnológica, que começa a acontecer de forma mais forte há 500 anos. E cada vez mais as mudanças são mais fortes, né? Para o mesmo período de tempo, as mudanças são mais significativas nas nossas vidas. E aí, o Harari
começa até ensaia algo no sentido de que se continuar assim, é capaz que a nossa espécie vire outra coisa, né? E aí tem um outro livro que ele fala mais especificamente desse detalhe, que é o Homo Deus, né? Então, assim, esse livro é incrível, né? Se esse livro não te entreter intelectualmente, eu não sei mais o que é capaz. Ele é incrível, a dica de hoje é essa.